Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Flávia, Edna. Bom dia, Carla. Bom dia, Ana. Sejam bem-vindas. Vilma, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, Célia. Sejam bem-vindas. Camila, bom dia. Muito bem. Muito bem. Ângela, bom dia, seja bem-vinda. Ive, bom dia. Bom dia, Lu, bom dia. Ontem, então, nós terminamos a sessão Pois Eles Vieram, estava no capítulo, que está no capítulo 26, é a sessão 9, uma sessão muito linda. E hoje, então, nós vamos iniciar a sessão 10, que está na sequência do Pois Eles Vieram, que é o fim da injustiça, que é a última sessão do capítulo 26, que se chama A Transição. Então está aqui, está fixado o comentário, fixado a sessão que nós vamos ler hoje, página 603. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho, né? Vamos tentar entender um pouquinho, né, o que Jesus quer trazer para a gente, qual a mensagem de Jesus sobre o fim da injustiça. Então, vamos nos unir agora aqui nesse momento, independente de onde a gente esteja, independente do que a gente esteja fazendo, a gente só para um minutinho, lembra que é impossível a gente estar separado. O Cristo em nós não se separa jamais. O Cristo em nós, Ele é o que nos une. A nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro ser, não está preso aqui nesse sonho. O verdadeiro ser está com o seu Pai, no céu, unido com todos os seus irmãos. Que a gente possa se lembrar de que não existe separação na unicidade. E a separação que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, nada mais é do que uma ilusão. E o que une todos nós nesse sonho é o Espírito Santo, que é a percepção correta da nossa mente, que corrige toda percepção equivocada do nosso ego. Pai, hoje entrego a Ti todas as percepções de injustiça. Não sou vítima do mundo que fiz, nem sou réu diante de acusações ilusórias. Ajude-me a ver além das aparências, onde nenhuma perda é possível e onde todos os teus filhos compartilham
a mesma inocência. Que eu não me deixe enganar pelo ego, que insiste em julgar, comparar e separar. Recorda-me, Pai, que a justiça já é plena em ti, pois tu não distingues entre os teus filhos, e a todos nos ofereces o mesmo amor perfeito. Que a lembrança da tua igualdade dissolva em mim toda sensação de desigualdade, toda ideia de ataque e toda sombra de vitimização. Hoje escolho o perdão, que é a visão verdadeira, e descanso em tua paz, onde a injustiça chegou ao fim. Amém. Amém. Uhum. Vamos lá, então. Vamos iniciar, então, a nossa leitura. Recapitulando, então, que nós estamos no capítulo 26, que é a transição, seção 10, o fim da injustiça, página 603 do livro Um Curso em Milagres. Vamos lá, parágrafo 1, então. Vamos lá. Vamos lembrar que na sessão anterior, né, quando Jesus trouxe para a gente, pois eles vieram, né, o eles aqui são todos os nossos irmãos, são todos os filhos de Deus. Embora, né, a gente tenha estudado, e através da metafísica da unicidade a gente saiba, né, que só existe um filho, né, Jesus usa aqui o plural. Por quê? Porque Jesus sabe que aqui no mundo a gente se enxerga separado. Então Jesus usa, né, o plural, pois eles vieram, né, para a gente poder entender, né, que no fim de tudo nós vamos perceber que nós todos somos um. Mas enquanto a gente ainda se vê separado, Jesus usa dessa forma para a gente poder compreender. Então vamos lá. Parágrafo 1. Nesse caso, o que permanece ainda por ser desfeito para que reconheça a presença deles, a presença dos nossos irmãos? Apenas isto, 2 pontos. Tens uma perspectiva diferenciada quando pensas que o ataque é justificado e quando pensas que ele não é justo e não deve ser permitido. Quando percebes como injusto, pensas que uma resposta raivosa agora é justa. E assim, vês o que é o mesmo como diferente. A confusão não é limitada. Se ela ocorre, seja como for, será total. E a sua presença, em qualquer forma que seja, esconderá a presença deles. Eles são conhecidos com clareza ou simplesmente não são. A percepção confusa irá bloquear o conhecimento. A questão não é o tamanho da confusão ou quanto ela interfere. A sua simples presença fecha a porta à presença deles e os mantém desconhecidos. Nossa Senhora. Vamos lembrar, né, que todo senso de justiça vem da ideia original, vamos dizer, de separação, né? Ali a gente acha que a gente foi injusto com Deus, tendo esse pensamento de separação, né? Que a gente pecou contra Deus, né? Então, tudo se origina nessa ideia, vamos dizer, original,
que o livro chama de diminuta insana ideia, né? Mas Deus não faz, primeiro, Deus não faz comparações, Deus não faz distinções. Para Deus, os seus filhos são todos o mesmo. Então, quando a gente ainda acreditar que a gente é um corpo separado dos nossos irmãos, que parece que o mundo tira coisas de nós, né, a gente vai ainda sentir, ter esse sentimento de injustiça. Então, que a gente pode ser tratado de forma desigual. Então, que ele, como ele diz aqui, tens uma perspectiva diferenciada quando pensas que o ataque é justificado e quando pensas que ele não é justo e não deve ser permitido. Qualquer tipo de ataque, e obviamente que nós estamos falando aqui, né, de um pensamento de ataque, nós não estamos falando de ataque, né, físico, né? Vamos lembrar que todo o livro Um Curso em Milagres, ele é para o conteúdo da nossa mente e não para a forma, né? Então, qualquer tipo de ataque, quando a gente fala ataque aqui, nós estamos falando qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de pensamento não amoroso que a gente tem contra os nossos irmãos, e nunca é contra os nossos irmãos, é sempre contra nós mesmos. E aí, então, a gente começa a ter um senso de injustiça, né? De que a gente foi atacado. E se a gente foi atacado, a gente tem todo o direito de contra-atacar, né? Por quê? Porque não é justo. A gente fala, não, mas não é justo. O meu irmão me atacou. Se o meu irmão me atacou, eu posso contra-atacar. Eu posso retribuir esse ataque contra-atacando o meu irmão, mesmo que em pensamento. E Jesus fala para gente que não, né? Nenhum tipo de ataque é justificado. Nenhum tipo de ataque é justificado. Porque, em última instância, nós estamos atacando o Filho de Deus. E o Filho de Deus é impossível ser atacado, porque o Filho de Deus, o Cristo que nós somos, né, não vive em um corpo. Nossa, perfeito. Hum, E essa ideia, né, de injustiça é exatamente esse lugar, né? A gente tem certeza que a gente foi injusto com Deus, hum, né? No sentido de criar um mundo à parte, criar não, né? Projetar, fazer um mundo à parte dele, né? É desse lugar que vem, né? Que é o mesmo lugar do abandono que eu trouxe alguns dias atrás, né? Que é essa sensação, né, que a gente tem de ser abandonado, inadequado, é, excluído, hum, né? Ela vem lá nas profundezas da mente, que é o oposto, né? É o que eu acho, que eu tenho certeza que eu fiz contra Deus, uhum. para Deus, né? É, Então, por isso que eu percebo isso fora, né? é, Por isso que tá além das nossas historinhas de abandono, de infância, tá muito mais profundo, né? é, Então, nossa, e aí se torna tão simples, né? uhum. Perfeito. E é importante isso, né? Porque enquanto, né, a gente acreditar que a gente conseguiu essa proeza da gente se separar de Deus e criar, entre aspas, um mundo à parte dele, nós estamos vivendo dentro desse sonho no mundo dual, né? E o mundo dual, né, tem justiça, tem injustiça, né? Tem a vítima e tem o algoz. Ora nós somos vítima, ora nós somos o algoz ou o acusador, né? Então, assim, né, a gente entra nesse ciclo vicioso do ego, né?
de pecado, culpa e medo, né? Ou de ataque e defesa, e aí a gente não sai desse ciclo enquanto a gente não der um passo atrás, né? E chamar o Espírito Santo para que o Espírito Santo traga para a gente uma nova interpretação sobre esse senso de injustiça, né? O que é isso, Espírito Santo? Eu não entendo. Eu acho que é muito justificado, se eu me sentir atacado, eu atacar o meu irmão de volta, né? Então, que o Espírito Santo, né, abra a nossa mente para a gente receber, né, esse ensinamento, que ele traga uma experiência para a gente perceber que no fundo, gente, isso é muito importante. No fundo, nós estamos nos auto-atacando. A gente sempre está atacando a nós mesmos. Por mais, por mais difícil que seja compreender isso, né? Vamos lembrar que dar e receber é a mesma coisa. Se eu ataco o meu irmão, eu estou atacando a mim mesmo. E essa própria ideia, né, de injustiça, ela sustenta o mundo, né? É só a gente puxar aí na nossa mente, né? De tudo que a gente vê no mundo, tem muita injustiça, Hum, né? Então é um convite mesmo para a gente, na prática, né? Para que isso não fique só aqui, nesse momento aqui, né? Que a gente coloque uma luz na mente mesmo, né? A luz tá aí na mente. Para ver, né, aonde a minha mente vai, querendo confirmar a injustiça e querendo confirmar que realmente eu fui injusto com Deus. Porque é isso que a gente vai estar confirmando. Parece muito que a gente vai achar que sei lá, gente, os políticos são injustos, que o governo é injusto, que, enfim, nossa, tem tanta coisa sobre. Se a gente for olhar, tem muita. Ó, tem prática da hora que você abre os olhinhos até a hora que você fecha a noite para dormir, sabe? Por isso que esse mundo tá cheio de milagres. É isso que Jesus quer dizer quando ele fala isso. Esse hum, mundo está cheio de milagres, cheio de oportunidades de você é, né, desfazer esse único pensamento, separação, né? Então, eu acho que é um convite mesmo, né? Se a gente está se abrindo para experimentar essa sessão e que vai falar mesmo sobre o fim da injustiça, hum, né? Então, é um convite para a gente olhar a nossa mente obcecada em confirmar essa ideia de que eu fui injusta e que realmente eu pequei contra Deus. Como? Eu vendo a injustiça fora. Comigo, com as outras pessoas, né? Porque às vezes não é com a gente. Mas aí, né, a gente com essa falsa empatia aí do mundo, não, eu defendo essa pessoa, né? hum, Está muito em voga aí essa defesa, né, por alguém, direitos e tal. E aqui, gente, eu não tô falando que não é para fazer nada. Enfim, eu não sei como que é o roteiro de cada um, né? O currículo de cada um, mas é olhar essa ideia. O que que eu tô defendendo aqui? O que eu quero aqui em mim? O que que eu quero confirmar aqui em mim, né? Porque às vezes a gente acha que esse curso não adianta, não resolve, porque a gente continua confirmando as ideias, as mesmas ideias, sem ver. Por isso que eu não sinto paz. É óbvio que eu vou sentir paz com minando, minando o pensamento de separação. Então,
É olhar mesmo, né? Olhar junto com o Espírito Santo, com Jesus. Olha, olha aqui a minha, olha a minha mente. Olha, que nem diz a Serena. Olha, sabe? Né? E obviamente que eu não preciso fazer nada, né? No sentido, a minha parte é olhar, olhar na mente, olhar. Olha aqui, eu vi esse lugar. Como a minha mente é atraída para justificar a injustiça. É injusto, Jesus. E é isso, e aí olhar e entregar mesmo, ó. Eu não, e realmente, gente, a gente não sabe como fazer, né? Como atuar aqui com a mente nesse lugar novo. A gente sabe muito bem como atuar no lugar antigo, atacando, né? Esse lugar novo. Que a gente tem muita dificuldade, né? Em tá, Jesus, é assim, mas o que que eu faço aqui no mundo? Essa é uma pergunta de todos nós. O que que eu faço? Tá, tem todo esse conteúdo aqui. O que que eu faço? Uhum. E eu tô fazendo essa pergunta agora aqui para ele. O que que eu faço? Uhum. Eu não sei o que fazer. Porque todos os caminhos que eu conheço têm consequências. Uhum. Aqui, né? Portanto, É. me ensina a assistir o que eu já fiz. Sem me julgar, sem condenar. Porque o ego, ele tem pressa, né? Para fazer as coisas. Resolver as coisas. Por que que ele tem pressa? Para você não olhar. Por conta da Uhum. falsa ideia que você vai fazer algo e já vai resolver, mas não vai, né? Então, é isso. É, é isso. A Márcia trouxe o perdoa. Sim, sempre é o perdão. O perdão é a base mesmo, viu, Márcia? O perdão, ele dissolve essa crença na injustiça, né? Lembrando que nós fomos, todos fomos criados iguais pelo nosso Pai, né? Então, o É. perdão é realmente Sim, é a ferramenta que a gente tem que usar. E é, como a Paty falou, né, eu tinha até anotado aqui, né, uma perguntinha muito parecida com o que a Paty conversou, trouxe. Quando a gente achar que a gente foi tratado, né, injustamente por qualquer pessoa, né, fazer uma perguntinha para nós mesmos, né? O que em mim ainda acredito que pode ser ferido? O que em mim eu acredito que pode ser ferido? E aí, óbvio que nós estamos falando, né, do conteúdo da nossa mente. uhum, Né? uhum, Lembrando que, né, a gente sempre pode tomar uma decisão nesse momento agora pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode trazer a interpretação dele para a gente sobre esse senso de a gente ter sido, achar que a gente pode ter sido atacado injustamente. é isso. Isso não quer dizer, de novo, né, como a Paty trouxe,
Isso não quer dizer aqui no mundo que, dependendo da situação, a gente não tenha que se proteger, óbvio, né? A gente não está falando na forma, né? Nós estamos falando no conteúdo da nossa É. mente. Mas a minha pergunta foi da forma. Hum, Porque na mente eu sei, perdoa, tá. E aí, mas o que que eu faço aqui? hum, Como é que eu atuo agora aqui, Jesus? Sabe? hum, Essa é uma pergunta que chega muito pra mim aqui, né? Tá, eu tenho tudo isso. Eu sei que é tudo isso. E aí? O que que eu faço? Né? E sei também todos os caminhos vão ter uma consequência do que parece pra mim na forma. Estou falando na forma, gente, hum, sabe? Porque isso chega demais assim pra mim, porque é uma pergunta que eu tenho muito sincera assim, de experimentar esse lugar mesmo na mente e assistir o que eu já decidi na forma, sabe? Porque parece muito que a gente tem que tomar decisões aqui, hum. né? E assertivas ainda. Então é esse lugar antigo, sabe? Né? Então é uma é um é uma pergunta, né? Assim que eu entrego mesmo assim e me abro mesmo para experimentar, sabe? O que é, né? Decidir com Deus. Que é isso, Jesus? Porque tem uma ideia de que, né? Então a gente vê, né, uma situação que foi injusta e tal, né? Então, ok, vou olhar isso na mente e não vou contra-atacar, né? Com uma ideia, né? Com uma ideia de que se eu não contra-atacar, é a decisão certa na forma, sabe? Gente, tem tanta confusão nesse lugar, tanta Hum. confusão, sabe? De trazer a verdade para a ilusão, sabe? Nossa, tem muita confusão. Que é exatamente esse lugar aqui. Ele trouxe a palavra a confusão não é limitada, sabe? Porque é isso, assim, é muita confusão nesse lugar, né? Porque, né, que nem o Lu falou, em alguns momentos você vai se defender e tal, mas e naqueles momentos que não parecem ser perigosos, blá, 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 blá. E aí, né? Não sei. É um lugar que realmente, hoje, assim, a resposta que eu tenho é que eu não sei. Não sei. Não sei, né? Na forma, né? No conteúdo é aqui, ó. Eu vou entregando, eu vou perdoando. É isso, né? O conteúdo que eu tô sentindo, né? É isso. Eu vou entregando, eu vou cumprindo a minha função. Mas é muito louco. É isso. Nossa. Vamos ver se traz alguma saída aqui, né? Vamos lá. A Ana Carolina colocou lição 71. O que queres que eu faça? Onde queres que eu vá? O que queres que eu diga? E a quem? São perguntas importantíssimas, Ana Carolina. Que bom que você nos lembrou. Essas perguntas nos salvam muito de situações que a gente, de fato, não sabe o que fazer. E que bom que a gente não sabe. E aí a gente pergunta para o Espírito Santo, né, Ana Carolina? Obrigado, viu, bem, por você nos lembrar. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá.
Parágrafo 2. O que significa perceber que o ataque, em certas formas, é injusto para contigo? Significa que devem existir formas nas quais pensas que ele é justo. Pois, de outro modo, como poderiam algumas serem avaliadas como injustas? Portanto, dás significado a algumas e essas são percebidas como razoáveis. E só algumas são vistas como sem significado. Aqui, ó ele falando aqui sobre o, não é? Sobre o nível, como se tivesse grau de importância, né? De uma coisinha ou uma coisona, né? Um grande conflito, né? Uma grande injustiça e uma injustiça pequenininha. E isso se nega o fato de que todas são sem sentido, igualmente sem causa ou consequência, e não podem ter efeitos de qualquer espécie. A presença deles é obscurecida por qualquer véu que se interponha entre a brilhante inocência deles e a tua consciência de que essa inocência é tua e pertence igualmente a todas as coisas vivas junto contigo. Deus não limita. E o que é limitado não pode ser o céu. Portanto, tem que ser o inferno. Seguimos? A injustiça e o ataque são um único equívoco, tão firmemente unidos que onde um deles é percebido, o outro tem que ser visto. Não pode ser tratado de forma injusta. Se acreditas que és, isso é apenas uma outra forma da ideia segundo a qual és destituído por alguém que não é o teu próprio ser. A projeção da causa do sacrifício está na raiz de todas as coisas que percebes como injustas para ti, e não como as recompensas que te são devidas. No entanto, tu pedes isso a ti mesmo, em profunda injustiça para com o Filho de Deus. Não tens inimigos, exceto tu mesmo, e de fato és um inimigo para ele, porque não o conheces como a ti mesmo. O que poderia ser mais injusto do que ele ser destituído do que ele é, que o direito de ser ele mesmo lhe seja negado e que lhe seja pedido para sacrificar o amor do seu pai e o teu, como se não lhes fossem devidos? Eu sinto só de trazer aqui, lembrar, eu queria reforçar, obviamente, que eu estou sempre reforçando para mim mesmo, quando a Paty leu o parágrafo 2 e agora eu li o 3, né, de um ensinamento muito importante do livro Curso em Milagres, que é sobre as transigências. Então, a gente ainda a gente ainda acha, vamos se dizer, que a gente pode
fazer algumas transigências aqui no mundo, né? Então, eu posso selecionar aqui no mundo, né? Ah, não, acho que isso não foi um ataque, ou acho que isso foi um grande ataque, me senti muito atacado. Então, vamos lembrar que para um curso de milagres, né, um sentimento de que a gente está sendo atacado ou um sentimento de que a gente não está em paz, seja ele, como a gente gosta de graduar as coisas aqui no mundo, pequeno ou grande, né, mas se tirou a nossa paz, ele é, de qualquer forma, um tipo de ataque, um tipo de julgamento. Né? Então, durante todo o livro Um Curso em Milagres, Jesus fala para a gente sobre a intransigência. Né? A gente não pode fazer qualquer tipo de transigência. Se a gente fizer qualquer tipo de transigência, nós não estamos sendo justos conosco mesmo. Então, é importante a gente lembrar que isso é um pilar muito importante do curso em Milagres sobre as transigências. Quando a gente começa a fazer transigências ou selecionar as coisas aqui no mundo, ah, não, esse irmão não achei que me atacou, ou aquele eu achei que atacou. A gente está selecionando. E o perdão, vamos lembrar, o perdão ele é não seletivo, ele não escolhe. Então, é importante a gente lembrar porque esse é um ensinamento que ele faz parte da metafísica do curso em milagres. É importante que a gente tenha esse ponto de reflexão na nossa mente. A Lucinéia fez uma pergunta aí, amor. Ah, penso que se entregarmos verdadeiramente, o Espírito Santo nos guiará para o que precisamos fazer, né? Sim, com certeza, Lu. Com certeza. O Espírito Santo é a porta do céu. É a porta do céu. E a gente, essa entrega, nós temos aquele passinho anterior que a gente dá, né, Lu? Que a gente reconhece que a gente não está em paz. A gente reconhece que a gente foi atacado. A gente reconhece que está sendo injusto, aquela situação está sendo injusta para nós. E aí, quando a gente reconhece, a gente faz a entrega para o Espírito Santo. Perfeito, é isso, Lu. Lembrando, né, que tem um ponto. O Espírito Santo, ele atua na nossa mente, né? Não é aqui no mundo, né? Assim, eu sinto de reforçar isso aqui, porque para depois eu culpar o Espírito Santo, porque eu achar que não deu certo, é fácil, né? Porque qual é o sentido, né? Para que eu quero a resposta? Para acertar aqui no mundo? Para fazer certo? Para fazer certo? Para que dê certo para mim, né? Então, importante, sim, a gente lembrar. E depois a gente usa ele mesmo para culpar, né? Tipo, nossa, o Espírito Santo me guiou, olha, ó o que deu. Nossa, gente, que eu escuto disso. Espírito Tá? Santo guia nossa mente para a paz. O bonequinho já cumpriu seu roteiro aqui, a gente só está assistindo, Uhum. né? Então é importante a gente lembrar disso. A guiança do Espírito Santo é na mente, em direção à paz. É isso. Ele vai guiar a gente para o lugar da mente onde tem paz, né? Importante. É. Vamos lá. Parágrafo 4. Nossa, essa primeira sentença aqui é maravilhosa. Que estejas atento
Olha o convite dele aqui pra gente. Para a tentação de perceberes a ti mesmo sendo tratado injustamente. E ele frisa bem aqui, né? Estejas atento para a tentação de perceberes a ti mesmo sendo tratado injustamente. Nessa perspectiva, buscas achar uma inocência que não é de Deus. Desculpa, que não é deles, né? Nessa perspectiva, buscas achar uma inocência que não é deles, dos nossos irmãos de Cristo, né? Lembrando o que é esse deles aqui. Mas apenas tua e ao custo da culpa de alguma outra pessoa. É possível que a inocência seja comprada se deres a tua culpa a uma outra pessoa? E é inocência e é a inocência que o teu ataque a ela tenta obter? Não é a punição, não é a punição pelo teu próprio ataque ao Filho de Deus que buscas? Não é mais seguro acreditares que és inocente em relação a isso e estás sendo vitimado apesar da tua inocência? Qualquer que seja a forma na qual é jogado o jogo da culpa, tem que haver perda. Eu vou repetir essa sentença aqui porque eu acho que tem uma resposta para mim. Qualquer que seja a forma na qual é jogado o jogo da culpa, tem que haver perda. Alguém tem que perder a própria inocência para que alguma outra pessoa possa tirá-la dele, fazendo com que seja sua. Sempre vai ter perda aqui no mundo. Sempre. Nessa mente dual do ego, sempre vai ter perda. E quando a gente justifica o nosso ataque, nós estamos, é como se a gente estivesse virando para Deus e dizendo para Deus: Deus, ó, eu sou inocente, o culpado é ele, o culpado é meu irmão. É sempre sobre isso, a gente buscar a nossa inocência e jogar a culpa no outro. Seguimos? Pensas que o teu irmão é injusto para contigo porque pensas que alguém tem que ser injusto para fazer com que o outro seja inocente. E nesse jogo, percebes o único propósito para todo o teu relacionamento. E isso buscas acrescentar ao propósito que foi dado a ele. O propósito do Espírito Santo é permitir que a presença dos teus hóspedes santos seja conhecida por ti. E a esse propósito
nada pode ser acrescentado, pois o mundo não tem nenhum propósito exceto esse. Acrescentar ou retirar dessa única meta não é senão retirar todo o propósito do mundo de ti mesmo. E cada injustiça que o mundo aparentemente coloca sobre ti, tu colocaste sobre ele, tornando-o sem propósito, sem a função que o Espírito Santo vê. E a simples justiça foi assim negada a todas as coisas vivas sobre a terra. Vamos finalizar? Vamos. O que essa injustiça faz a ti, que julgas injustamente e que vês de acordo com o teu julgamento, não és capaz de calcular o estrago que faz, né? O mundo torna-se obscuro e ameaçador, e nenhum vestígio de todo o cintilar feliz que a salvação traz para iluminar o teu caminho, tu és capaz de perceber. E assim te vês privado de luz, abandonado no escuro, largado injustamente, sem nenhum propósito em um mundo fútil. Esse é o preço da gente atuar dessa maneira, né? O mundo é justo porque o Espírito Santo trouxe a injustiça para a luz interior e lá toda a injustiça foi sanada e substituída pela justiça e pelo amor. Se perceberes injustiça em qualquer lugar, só precisas dizer dois pontos. Através disso, eu nego a presença do Pai e do Filho. E prefiro tomar conhecimento deles do que ver a injustiça, que se desvanece diante da luz da sua presença. Um curso em milagres. Uau! E aqui ele dá saída, né? Através disso, eu nego a presença do Pai e do Filho. Com a minha mente nesse lugar aqui, Jesus, eu estou negando a presença do Pai e do Filho. E aí eu decido de novo. E prefiro tomar conhecimento deles do que ver a injustiça. Que se desvanece diante da luz da sua presença. Devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Quero decidir novamente. É isso. É isso. Nossa, que lindo. A Cris colocou qualquer semelhança com algumas cenas do que parece um julgamento que estamos presenciando nesse momento, que é mera coincidência. A linha prática, que possamos entregar essas cenas agora. É isso, Cris. A gente usa tudo, né? O Espírito Santo usa tudo, né? Inclusive tudo que está acontecendo, que a gente acha que está acontecendo, né? Fora da nossa mente, né? Ele usa inclusive, né? Os noticiários,
né? Para a gente poder olhar para tudo isso mesmo, né? E ver a insanidade desse mundo. É isso. Por isso que esse mundo tá cheio de milagres. Uhum. É isso. É isso aí. Vamos lá, vamos entregar tudo isso agora. É isso. É isso, Nossa, amores. Vamos junto. obrigado, pessoal. Obrigado. Um lindo dia Beijo. para todos. E a gente vai, né, mantendo, né, o Espírito Santo na nossa mente e pedindo para ele nos guiar no sentido, né, de que a gente só quer ele como nosso guia e não mais o nosso ego. E aí sim, a gente vai fazer a escolha pela paz. É isso. Vamos juntos. Beijo, obrigado, pessoal. Lindo dia. Tchau.